É. Eu vou pra casa só na segunda-feira. Minha filha está em Salvador, eu queria tanto que Deus dissesse ela logo. Já que eu vi tanta profeta, tanta profecia, minha filha até hoje não veio. Não estou nem acreditando mais nessas profecias. Tomar cuidado com esses falsos profetas, né? E Eles até falam. hoje, ó, mais de 5 anos já. É. Tomar cuidado com esses falsos profetas. Aí eu Tá fico cheio. esperando ela não ver e acaba dando depressão. É. Aí eu não acredito mais em nada, só em Jesus. Creio em Jesus Cristo, nas Escrituras Sagradas, né? Creio na Bíblia apenas. Essa profecia que eu já ouvi que eu tenho que acreditar. A paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. O Espírito de Deus diz: vem. A esposa diz: vem. Quem tenha sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus falou em João 7, versículo 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser. Quem crê nele, como fala a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. O Espírito Santo de Deus, quando Jesus falara ali em João 7, ele estava falando bem exato do selo da redenção, a promessa vindoura, a promessa futura que quando ele subisse aos céus, desceria o outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, que guia o homem em toda a verdade, que coloca o homem para andar em retidão diante de muitos aqui na terra. Vou ler o que diz a Escritura Sagrada, aqui em Mateus capítulo 5, Jesus falou assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário o entregue ao juízo, e o juízo te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último céntimo. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo será lançado no inferno.
E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela comete adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou um preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Mano, bota uma música aí de Tiagão, Deus é mais. Jesus falou aqui a respeito do Velho Testamento, na lei de Moisés. Ele enfatizou muitas verdades que naquela época que ele viveu aqui na terra, principalmente aos religiosos, aos olhos dos fanatismos religiosos, que mais defendiam a religião aceita dos fariseus e dos saduceus do que a lei de Moisés. Eles viviam a hipocrisia, pensava que enganava a Deus e pensava que estava enganando o próximo, até o dia que Deus prometeu ao seu servo Abraão que da sua descendência traria o Cristo, e este Cristo viria para reinar, e este Cristo viria aqui na terra para colocar em disparada toda a obra de Satanás, do inferno, as mentiras de Satanás, os enganos, as hipocrisias e toda ludibrialidade que o diabo inventou. Mas quando Cristo esteve aqui na terra, a Bíblia diz que por onde ele passava, ele apresentava a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque chegará até vós o reino dos céus. A mensagem de Jesus era a mesma mensagem que o profeta João Batista pregava: arrependei-vos, raça de víbora, porque chegará até vós o reino dos céus. A mensagem de Cristo era a mesma mensagem que ele mandou e outorgou aos seus discípulos, que issem às cidades e anunciasse por onde eles entrassem: chegar até vós o reino de Deus. Mas aonde eles chegassem e não aceitassem essa mensagem, Jesus falou: sacudiu o pó das suas vestes, porque será usado como testemunho contra ela, contra aquela cidade, no dia do juízo. E maior juízo haverá para aquela cidade que rejeitou a mensagem de Jesus do que para Sodoma e Gomorra. Maior juízo haverá para a cidade que rejeita a mensagem da cruz do que para as cidades de Tiro e Sidom, de Cafarnaum. Por isso que é bom o homem atentar bem, com os ouvidos atentos, para a mensagem de Cristo Jesus, porque a mensagem de Cristo é transcendental, a mensagem de Cristo é cristocêntrica. A mensagem do Evangelho não é para agradar o homem, mas se você quer ser agradado, você pode ir em qualquer esquina, qualquer igreja, qualquer denominação, que você vai encontrar lá pessoas que estão falando exatamente o que o seu ponto de vista está relacionado, o que sua visão está alcançando, o que seu coração está preditando em sentir. O que você gosta de ouvir é só você ligar rádio, só você ligar televisão, só você ligar qualquer outro meio comunicativo, que você vai ouvir o que seus ouvidos estão acostumados de ouvir. Mas se você está atentando para ouvir uma mensagem de verdade, ouve o que diz a igreja, ouve o que diz o clamor da igreja, o Espírito Santo de Deus. É esta palavra que foi dirigida a nós e aos que dão ouvidos, porque todos quantos crê no nome de Jesus serão salvos, mas os que não crê já estão condenados. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele mesmo falou: não era ele a luz,
mas ele veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus foi apresentado pelo profeta João Batista, o homem que pregou em meio deserto, se alimentou de mel silvestre e gafanhoto, vestiu pele. Mas Jesus, ele continuou a sua jornada. Ele não olhou para a esquerda nem para a direita, porque ele veio para cumprir a vontade do seu Pai. Por isso que ele falou em João: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todos os homens se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Se arrependam e se convertam de seus maus caminhos, porque o caminho do homem é má desde a sua meninice. O coração do homem é má desde o tempo de menino. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim é a morte. Lá em Provérbios diz que o homem cobiça as coisas, a riqueza, a prata e o ouro, mas a sabedoria ele não busca. A sabedoria que é mais excelente do que a prata e o ouro. Não estão tendo interesse por esta sabedoria. E o apóstolo Tiago falou que aquele que tem fé, peça a Deus sabedoria, porém com fé. Mas o que pede e duvida, não alcança. Por isso que Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. O sal da terra é a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, que está sempre a anunciar o evangelho. Não cobra para pregar evangelho, não se vende para pregar evangelho, e não empresta o evangelho a ninguém, porque foi de graça, e de graça estamos retribuindo a esse evangelho que Jesus Cristo confiou. Esse mesmo Deus que em Cristo Jesus se manifestou em terra, que andou e passeou aqui na terra, por onde ele ia anunciava o reino de Deus e mandava que os homens se arrependessem. Muitos pensavam que Jesus veio para destruir a lei e os profetas, salmos. Muitos pensou que Jesus veio aqui para abrogar a lei de Deus, mas ele falou que veio para cumprir, porque vai passar os céus e a terra, mas não será tirada nem um jota e nem um tio desta lei, sem que tudo antes cumpra-se. Por isso que nós estamos ouvindo tudo que Jesus falou em Mateus 24, a respeito dos sinais dos fins dos tempos, aonde surgiriam falsos profetas, falsos cristos, homens deturbadores do evangelho. É assim que Cristo quer que nós vivamos. Amém. É isso aí, eu estava pensando ontem, estava pensando hoje de manhã, eu já estava no uma palavra de Jesus, falando a Deus. Hoje eu deitado na minha cama e veio no meu coração, Senhor. Isso eu estava pensando essa noite de manhã cedo, eu estava pensando. Eu digo, os pregadores só de voltar a tocar. O que é que Jesus vai dizer? Você cumpriu a minha palavra. Você vivia na minha palavra. Hipocrisia. Chegou um satanás para atrapalhar? Nunca deve. Chegou. Já chegou um demônio para atrapalhar? Nós temos que viver em Cristo. Não, se não sair, eu saio na palavra. Para dizer a palavra. Amém. Então Jesus falou que ele não veio abrogar a lei, mas veio para cumprir a lei, porque Moisés testificou dele. Moisés, que Jesus falou que através dos fariseus falaram que Esse demônio sair na que Moisés, e o próprio Moisés afirmou que dentre vós nasceria um profeta, viria um profeta maior do que ele, que faria obras maiores que ele, e a esse vós ouvireis. Mas os fariseus, quando ouviu Jesus falar a respeito de Moisés, eles não entenderam. Aliás, até entenderam, mas não queriam confirmar o que Jesus havia falado, porque a hipocrisia estava estampada no rosto daqueles religiosos. A hipocrisia estava estampada na face daqueles homens, corruptos de entendimento e privados de toda a verdade.
aos homens que viviam uma vida dissoluta, uma vida bem proveitosa aos olhos humanos, mas longe de Deus estava todos os dias, passo a passo, porque pensava que a religião deles era uma religião pura aos olhos de Deus, imaculada, mas porém estava vivendo uma vida de hipocrisia, mentiras e mais mentiras, enganos e mais enganos. O apóstolo Paulo falou assim, que os homens maus vão de maus a piores, enganando e sendo enganados. Por isso que aqueles homens viviam no engano, por defender uma religião, mas quando falou da lei de Moisés, aí eles pisaram no seu calcanhar. Eles não gostavam porque Jesus pregava com muita eloquência e com muita solenidade. Cristo Jesus pregava com tanta autoridade que foi ao ponto deles interrogar Jesus para perguntar para Jesus: com que autoridade você prega? E quem te deu tal autoridade? E Jesus falou para eles: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? E eles ficaram entre si, razoavam-se, perguntavam-se. Se nós dissermos que é de Deus, e ele vai dizer para nós: por que você não crestes então? Se nós dissermos que é dos homens, nós tememos porque os homens têm João Batista como profeta de Deus. Então eles falaram para Jesus: nós não sabemos. E Jesus falou para eles: também eu não vos digo com que autoridade eu prego, com que autoridade eu anuncio, eu ensino. Então eles vieram para justificar diante de Cristo, porque muitas e infalíveis vezes eles se aproximavam de Jesus para experimentar Jesus e para pegar Jesus de surpresa. Mas acontece que Jesus é o verbo de Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E o João falou assim: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém podia pegar Jesus de surpresa, tampouco aqueles que conheciam a lei de Moisés, que à risca seguia, mas eles não guardavam os princípios desta lei. Honrava, como o profeta Isaías falou: com os lábios esse povo me honra, mas o coração está longe de mim. Hoje não é diferente. Os religiosos, esses hipócritas que vivem atrás de púlpitos, de altares, atrás de religiões, de denominações, que estão falando de um Cristo que não conhece, pregando a respeito de um Deus que nunca se revelou a eles. Porque Jesus falou que se o Pai não se revela no Filho, você não conhece o Pai. E se o Filho não te faz conhecer o Pai, você não conhece o Filho. E causa dentro deles uma tremenda confusão. Pensam que estão servindo a Deus, mas estão servindo a religiosidade. Pensam que estão andando nos caminhos de Deus, mas estão andando nos seus próprios caminhos. Seus caminhos devassos, seus caminhos prevaricados, seus caminhos corruptos, seus caminhos de enganos, de maliciosidades, de maldades. Mas Jesus afirmou que a igreja dele aqui na terra é a luz deste mundo. Quando Ló, os anjos se apresentaram a ele lá em Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que foi mandato de Deus, porque aquela geração de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, todas estavam, o pecado diariamente crescia e multiplicava, ao ponto de chegar até o conhecimento de Deus. E o próprio Deus desceu na terra com 2 anjos, aqueles varões que foi enviado de Deus para sucumbir e para destruir, desde o mais moço até o maior daquela cidade. E diz a Bíblia Sagrada que o próprio Deus teve que descer para ver a maldade do homem. E quando ele desceu e ele viu que quão terrível tem se formado o homem, que o homem tenha se perdido durante o passar dos tempos, e Deus não se contentou, porque Deus não tem parcialidade com o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado que o pecador comete. O camarada vive a vida inteira aqui na terra, desprezando a Deus, desprezando o seu semelhante e desprezando a si mesmo. Despreza o seu próximo, não ama o seu próximo como a si mesmo, não ama a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e de todas as forças, mas despreza, passa a maior parte da vida bebendo cachaça, fumando maconha, fumando cigarro, passa a maior tempo da vida desagradando a Deus, e pensa que Deus está sendo cúmplice do seu pecado. Vai chegar um dia, e esse dia está tão perto do que nunca, está breve para acontecer, o soar da última trombeta.
E a Bíblia diz lá em Joel, capítulo 2: tocai a trombeta, perturbai os moradores da terra. Eu vim aqui em nome de Jesus para te alertar a respeito do juízo final. Que se eu falo e firmo para você, que se você for em qualquer uma denominação, lá você não vai escutar a respeito desse juízo final, porque lá só estão interessados em pregar bens materialistas, coisas da terra, coisas terrenas. Mas o juízo de Deus se aproxima, e ai do homem que desobedeceu esta palavra, ai do homem que ouviu esta palavra e não colocou em prática. É como o ouvinte esquecido, que ouve e mais não quer colocar em prática. Não sede, pois, ouvintes esquecidos, mas praticantes. Pratique esta palavra a tempo e fora de tempo, porque a palavra de Deus é vida para aquele que recebe, é água da vida, é pão da vida. Mas os homens hoje estão vivendo uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Mas não estão nem aí para o que está sendo falado, estão brincando, não está levando a sério tudo que está escrito neste livro, nesta lei, porque tudo que foi escrito aqui, Paulo falou que foi escrito para o nosso aviso. Então o homem está sendo avisado todos os dias, seja com mentira ou seja com verdade. Há sempre um falando que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, que esse mesmo Cristo vai voltar brevemente. Muitos estão falando na hipocrisia, mas é testemunho para que ninguém venha se comparecer diante de Deus como inocente. Jesus falou em Mateus 23, observai tudo que os fariseus falam, mas não entrai em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Então você tem que observar tudo que eles estão falando a respeito de Jesus. Você não vê como o Edir Macedo fala de Jesus, que Jesus é Senhor, que a igreja lá universal é o reino de Deus, é a igreja Jesus Cristo, o Senhor. Eles falam de Jesus, mas eles não conhecem a Jesus, porque quem conhece Jesus não troca a vida eterna por esta vida, não tem nada a perder, porque já perdeu tudo. O mundo não mais interessa, e o filme que ele vai lançar no cinema outra vez, nada tem a perder, porque não tem nada a perder mesmo. Já perdeu o bem mais precioso, que é a salvação, a alma. E a Bíblia diz que por amor ao dinheiro se desviariam da verdade, por causa da cobiça, desviariam os ouvidos da verdade, desviariam da verdade, do santo mandamento do Senhor. Os homens amantes de si mesmo estão amando sempre o século presente, pensando que esta vida seja causa de grande ganho. Deixa eu pegar aqui, depois você começa. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Observa como eles seguem à risca os fariseus e os saduceus. Os saduceus é aqueles que dizem que existe reencarnação, que depois que o homem morre, ele voltará na outra vida. Eles contaram para Jesus: houve um irmão, e na casa desse irmão havia 7 pessoas, mas 7 irmãos com ele. E ele tinha uma mulher, uma esposa. E eles contaram para Jesus da seguinte forma: porém, o primeiro marido morreu, e aquela mulher ficou sozinha. Mas para que não viesse uma maldição sobre aquela casa e sobre aquela família, teve que o irmão ficar a possuí-la. E Jesus falou, só ouvindo o que ele estava falando. E eles continuou: porém morreu o outro irmão. Veio o outro irmão, o terceiro, e possuiu aquela esposa, porém não deu-lhe filhos. Morreu também esse. Por fim, morreram os 7. E perguntaram para Jesus: na reencarnação, qual, pois, desses 7 a mulher será o esposo dela, a esposa deles? E Jesus falou para eles: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na eternidade, na vida eterna, nem se dão em casamento e nem se casam, porque serão semelhantes aos anjos. Errais, porque não conheceis as Escrituras. Está cheio de pessoas pensando que quando alguém morre, ela vai para uma vida melhor, e na vida futura, ela vai voltar reencarnada em outro corpo ou em outra pessoa. Mas eles estão errando. Isso aí
filosofias humanas, são doutrina de demônios, são hipocrisias dos homens que estão falando pelos seus conhecimentos carnais. E os fariseus, que tanto acreditam em anjo como acreditam em profecia, em revelação, em visões, eles não queriam acreditar nas palavras de Jesus. Eles até observavam e até reconheciam então que Jesus era um homem enviado de Deus, porque falava com tanta autoridade que nenhum homem era capaz de falar como Jesus falou. Os fariseus viu tudo que Jesus fez, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus curar enfermos, viu Jesus até expulsar demônios, viu Jesus salvar homens, viu Jesus perdoar pecados em pleno sábado, que eles guardavam como costume na lei de Moisés. E eles queriam interrogar Jesus até quanto a isto. Tantos os dias, e você vem curar logo um homem no sábado? E Jesus falou: qual de dentre vós que não vê o seu boi ou seu jumento caído no poço e você não vai lá logo ajudar? Hipócritas, fariseus, raça de víboras, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Tem muitos que estão dando jeito quando se prostra diante de uma imagem de escultura e vai rogar para ela. Tem muitos que estão dando jeito quando está se esquecendo da sua realidade e se infiltrando nas drogas, nas cachaças, tentando fugir da realidade do inferno, mas não poderão, porque é de repente, quando você menos espera, virá a morte sobre a sua vida. E se você descer hoje à sepultura, aonde a sua alma irá passar a eternidade? Porque somente há dois destinos: o céu ou o inferno, a vida eterna ou o desprezo e vergonha eterna, o lugar ao lado do céu, de Deus, ou o lugar, a eternidade ao lado dos demônios e seus anjos caídos, Satanás. É você que escolhe. A palavra está junto de ti, junto da sua boca. Deus abençoe. Então, é você que vai decidir por si mesmo, porque eu não posso falar por você, não posso responder por você. Mas tome muito cuidado com os falsos profetas, tome muito cuidado com os fariseus, porque eles colocam a cara e eles não conseguem sustentar as palavras que eles falam segundo a palavra de Deus, mas não colocam em prática e diz essa palavra. A igreja, ela não está aqui para desfigurar este evangelho. A igreja de Deus, ela foi levantada e constituída por Cristo na cruz do Calvário, quando Ele mesmo declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não podem parar essa igreja que cresce diante de Deus em graça e conhecimento, na virtude e no temor de Deus. A igreja verdadeira, que não troca os princípios desta palavra por nenhuma opinião humana, por nenhuma razão humana, porque as razões humanas é nada estimado diante de Deus. As opiniões humanas não valem nada diante de Deus. Ou você observa o que diz a Escritura, ou você seja enganado diariamente por esses homens que estão desvalorizando esta palavra. Eu não cobro para pregar o evangelho. O evangelho que eu prego, eu aprendi aos pés de Jesus, porque foi Ele que me revelou a sua palavra. Por isso que eu não tenho medo de pregar o que eu prego. Muitos já tentaram calar a minha boca, pensavam que eu estava falando segundo eu mesmo. Muitos tentaram calar a minha boca, mas esta boca aqui foi o próprio Deus que abriu. E se quiser calar esta boca, vai ter que passar por cima de Jesus, porque eu sei o Deus que eu creio, e eu sei o Deus que eu anuncio. O Deus que eu anuncio, Ele não toscaneja, Ele não há esquadrinhação no seu coração, em seu pensamento. O Deus que eu prego e anuncio, este é o que diz a Escritura. É esse mesmo Deus que trará a juízo a esta humanidade, e todas as nações irão se lamentar diante da presença desse Deus no dia do juízo final, porque os homens serão lançados sem misericórdia no lago de fogo e enxofre, porque trocou esta verdade pela mentira do homem, trocou a verdade de Deus pela hipocrisia dos homens, trocou o evangelho de Cristo pelo evangelho morno, pelo evangelho
falso dos homens,